desse período, 1 ano e meio aproximadamente, pouco mais de 1 ano e meio, em que pontos o senhor diria que o ministro Fernando Haddad mais acertou e em quais errou vergonhosamente, para usar a mesma expressão, fazendo a mesma pergunta que eu fiz para o André Roncalha, que eu imagino que você vai discordar um pouco dele, né? Mas, na sua opinião, professor, quais as maiores qualidades e defeitos do ministro Fernando Haddad? Boa noite, prazer estar com vocês. Acho que a maior qualidade que o Fernando Haddad tem é uma qualidade política. Ele é fiel ao padrinho dele. O governo Lula é um governo perdulário, que gasta bastante. Embora tenha tido uma modestíssima redução da carga tributária no primeiro ano do governo Lula, nós tivemos um déficit muito grande nas contas públicas, revertendo o superávit do ano anterior. Então, não adiantou nada diminuir um pouco a carga tributária se o governo precisou compensar isso com empréstimos e tendo que aumentar a carga tributária esse ano. E a reforma aí que vem, ela vai fazer com que a população pague muito mais caro por serviços. Só para você ter uma ideia aí, carga tributária de prestador de serviço vai, em média, dobrar. Então, isso vai se refletir efetivamente em duas situações: aumento brutal da sonegação e pessoas que vão ficar incapazes de adquirir certos serviços no mercado, porque não vão poder pagar o aumento que vai ter em cima dos impostos. Professor, estou entendendo então que na sua avaliação é mais negativa do que positiva sobre o desempenho do Fernando Haddad, está correto? O Fernando Haddad foi ministro da Educação por alguns anos, então, usando a linguagem da educação, ele não passa de ano, porque no Brasil é algo que todos nós sabemos. O que deveria acontecer não é equilibrar a conta com aumento de receita. O que tem que acontecer é o equilíbrio das contas com redução do gasto público. E o Haddad, efetivamente, ele não tem força política para se contrapor ao Lula, nem estofo. E o mote do Lula, ele realmente nesse terceiro mandato está sendo fiel a ele mesmo, é a expansão do gasto público. Afinal de contas, o Partido dos Trabalhadores realmente acredita em fazer crescer a economia com o aumento de gasto público e com o aumento do endividamento das famílias para o consumo. Enquanto que, na verdade, o que gera crescimento de longo prazo em qualquer país é o aumento da produtividade, que é o que nós não vemos no Brasil, já que os investimentos em educação são pífios. Aliás, o Haddad foi, 6, 7, 8 anos ministro da Educação e o Brasil não melhorou em absolutamente nada seus indicadores no PISA, que é o teste internacional de avaliação do desempenho dos alunos do colégio. Estou entendendo, o senhor mencionou aqui o padrinho político de Haddad, né? Se eu perguntasse ao senhor se o ministro Fernando Haddad já demonstrou qualidades técnicas e políticas suficientes para ser candidato à presidência da República, imagino que o senhor diria que não. É isso? Veja bem, o Haddad conseguiu uma façanha. Ele conseguiu perder em São Paulo no primeiro turno, né, para o João Dória. Então, eu acho que o Haddad não tem condições, porque você vê que o Dória fez o quê? O Dória estava com 3, 4% das intenções de voto para presidente quando foi rifado pelo próprio partido. Então, você está falando do sujeito que perdeu para o Dória. Então, não é desmerecendo o Dória. Como empresário, é um grande empresário, mas como político, ficou muito marcado pelo que aconteceu com a pandemia e tinha uma taxa de rejeição muito alta aqui na cidade de São Paulo. Ele, como empresário, é um fenômeno, é indiscutível. O LEAD funciona de uma forma incrível. Quem mora aqui em São Paulo e frequenta sabe disso. Mas, rigorosamente, eu não acho o Fernando Haddad um político de estofo. Ele realmente, dentro dos quadros do Partido dos Trabalhadores, é mais moderado, ele é mais palatável, ele é melhor de conversa, ele tem uma apresentação mais moderna do que a média do partido. Mas isso não significa que ele seja um candidato adequado a presidente da República. Os resultados que ele teve em São Paulo, os resultados que ele teve no Ministério da Educação e os resultados que ele tem no Ministério da Fazenda não qualificariam o Haddad para ser CEO da empresa de nenhuma pessoa que está assistindo a gente aqui e, portanto, ele também não se qualificaria para ser presidente da República. E olhando para frente, para encerrar aqui a nossa conversa, olhando para frente, se lhe fosse possível, digamos, dar conselhos ao ministro Fernando Haddad, quais seriam? O principal conselho para o ministro Fernando Haddad é que ele administre a Fazenda como ele administraria a casa dele se todo o patrimônio dele fosse o salário que ele tinha como professor. Então, se ele tivesse que fazer isso, ele saberia que ele não tem como aumentar os gastos sem aumentar a receita. Ele só consegue aumentar os gastos se ele aumenta a receita. E ele sabe
que, como ele era professor com dedicação exclusiva, ele não tem como ter fontes adicionais de receita. Então, a única maneira de equilibrar as contas é cortar os gastos supérfluos. Então, meu conselho para o Fernando Haddad é: olhe para as suas origens, para a sua raiz, para a sua profissão anterior de você entrar na política, ministro, e exerça a administração das contas públicas como o senhor administrava a sua casa ao tempo que o senhor tinha apenas o salário de professor, porque, evidentemente, o senhor tinha que fazer economia para fazer com que o salário durasse o mês todo. Então, faça isso com o Brasil, que já vai ser um grande favor. Muito obrigado, professor Emanuel Pessoa, um prazer recebê-lo aqui. Já participamos tantas vezes lá do Debate do Povo, né? E agora recebendo aqui no O Povo News. Muito obrigado, uma boa noite, excelente fim de semana.